O Donald Trump soltou o plano dele de impostos, o plano de uma parte do plano de revitalização da economia americana, e alguns de vocês me pediram para comentar, então vamos lá. Não é o suficiente. Vamos explicar, vamos conversar sobre isso ao longo do vídeo aqui, qual que é a situação. Ele soltou um plano de redução de impostos. Sim. Isso já foi tentado. O George W. Bush já fez isso nos Estados Unidos, quando ele cortou impostos para os ricos. Ele cortou impostos. Ele cortou gastos? Não. Então rolaram déficits, a dívida subiu e você acabou com um problema. Que nomeadamente agora é a dívida dos Estados Unidos, que está indo na direção de 20 trilhões de dólares, muito provavelmente impagável e que eu acredito vai resultar em algum ponto nos próximos 10 ou 20 anos talvez, num calote. Não adianta só você cortar impostos sem ter uma contrapartida de corte de gastos, senão você cria dívida. Vamos entrar no específico um pouquinho do plano do Donald Trump. Reduzir impostos sobre corporações. Legal, é uma taxação dupla. Você tá taxando a venda de produtos, você está taxando o faturamento da empresa com imposto corporativo, e depois você está taxando o salário do funcionário. Quer dizer, entre alguém consumir e o funcionário receber, você está pagando 3 impostos. Você nem taxação dupla, você está taxação tripla. Isso é ridículo. Ele abaixa isso, ajudaria se houvesse uma queda de gastos também? É claro que ajudaria. Os Estados Unidos estão agora desesperadamente precisando de qualquer ajuda, eu não vou dizer financeira ou econômica, eu vou dizer tributária, qualquer ajuda de redução de estado, qualquer ajuda é bom. Tá. O maior foco que eu acho importante assim é que ele quer cancelar o estate tax, que é um imposto de morte, é um imposto sobre o seu patrimônio quando você morre. Se você morre, mais ou menos metade do seu patrimônio vai para o governo. Tem que ser pago para o governo. E até onde eu entendi, eu posso estar errado nessa tecnicalidade, mas até onde eu entendi por causa das coisas que acontecem, ele precisa ser pago em dinheiro. Então você tem uma situação complicada. E o imposto de patrimônio não atinge a maioria das pessoas. É um daqueles assim, eu vivo falando disso, imposto nos ricos. Porque não existe imposto no rico. Todo imposto no rico é imposto no pobre. Mas é um daqueles impostos nos ricos, porque, dane-se os ricos, eles não são gente. A gente pode simplesmente roubar tudo da propriedade deles, porque eles têm um monte, sabe? Quando você vira rico, você perde certos direitos como um ser humano. É muito fácil você defender impostos nos ricos, especialmente para uma sociedade progressista, que na verdade quer dizer socialista. Depois que você vilaniza os caras e tudo mais, legal, então achar os caras. Mas qual que é a situação? Digamos assim, o seu patrimônio ia acima de 4 milhões, alguma coisa assim. O que é 4 milhões? É uma empresa grandinha. É uma fazenda razoávelzinha. Não estou dizendo assim o bilionário George Soros. Estou dizendo assim, você tem uma empresa avaliada o Peter Schiff dá esse exemplo no vídeo dele, eu vou dar aqui para você esse exemplo. Você tem uma empresa avaliada em 10 milhões de dólares. Alguém que tem uma empresa de 10 milhões de dólares, desculpa, não é milionário. Pergunte para qualquer empresário. Pode ser até que esse cara, inclusive, esteja no prejuízo. Mas a empresa vale 10 milhões de dólares e está no patrimônio do sujeito. O cara morre. Então agora você precisa pagar metade disso em imposto para o governo americano. Então você precisa vender a sua empresa ou metade da sua empresa. Quem vai ter caixa agora, porque você precisa vender isso agora, para comprar a sua empresa? O seu concorrente. Então você está cada vez mais centralizando o mercado. Você tem o teu pai, teu avô tinha uma fazenda estava avaliada, digamos assim, a fazenda nem valia muito, mas daí teve uma bolha imobiliária causada pelo Banco Central, uma bolha bizarra causada pelo governo, e daí a fazenda passou de um valor de, 1,2 milhão, que é o valor de uma fazenda, que não vai deixar o cara milionário, desculpa. Se você acha isso, vai entender um pouquinho sobre fazendas. Mas, de repente, passou de valer de 2 para 10 milhões de dólares. Aí o cara morreu. Beleza, você tem que vender metade da sua fazenda agora para pagar pro governo. Quem tem esse dinheiro? Os grandes latifundiários. Você está centralizando a coisa a mais. Você tem que vender o troço todo. Para quem? Como? A que preço? O cara vai pagar o preço que vale? Não, porque você está desesperado. Então, ok, agora você acabou de interferir na cadeia de produção, na cadeia de emprego, na cadeia de produção de alimentos. Legal, o pobre vai pagar esse imposto. Ele vai pagar esse imposto em menos empregos. Ele vai pagar esse imposto em menos concorrência, ou seja, produtos piores e mais caros.
ele vai pagar esse produto em alimento mais caro, ele vai pagar esse produto quando esse mercado cada vez mais centralizado for lá em Washington chorar para ganhar isenções e benefícios do governo que vão ser pagos com o dinheiro dos pobres, o pobre vai pagar esse imposto, de um jeito ou de outro. Não existe imposto no rico. Qual o imposto que o rico não vai repassar? E você taxa os caras tanto, os caras vão embora. Os Estados Unidos têm um imposto que eles falam assim, não importa onde você está no mundo, se você é americano, você paga imposto. O que as pessoas fazem? Abandonam a sua cidadania americana para deixar de pagar imposto. É fantástico. Então agora, tá vendo esse cara que produzia? Perderam ele. E todos os empregos que ele ia gerar? Pois é, se fuderam. O pobre pagou esse imposto, direta ou indiretamente. Não tem jeito. Agora, tá, é legal, é um corte de impostos? É legal, nossa, ótimo. Não tô falando que não devia cortar. Falando o seguinte, os Estados Unidos já rodam um déficit aí de $500 trilhão por ano. O nosso déficit nominal esse ano vai ser 600 bilhões de reais, o que dá aí 200 bilhões de dólares. O déficit deles por ano é 2,5 vezes maior que isso. Eles chegaram perto de déficit de 1 trilhão quando o Obama assumiu, e quando a coisa ficar feia lá em uma crise econômica vai ficar muito pior esse déficit. Você pode ver déficits de 1 a 2 trilhões repetidamente. Isso é dívida. Dívida é dívida contraída. Dívida contraída vai ser dívida contraída por alguém. E quem são esses alguém? Fundos de pensão, fundos de aposentadoria, investidores pequenos e médios também, não só os caras grandes. E se esses títulos forem, a dívida fica muito grande, os Estados Unidos vão conseguir pagar. Toda essa galera vai ser caloteada. E todo o dinheiro que eles forem investidos, que foi investido, vai ser perdido. Não adianta você cortar impostos sem cortar o gasto do governo, porque se você cria dívida, você está criando uma bonancinha agora e uma treta monumental lá na frente. Não adianta. É o conundro que os Estados Unidos agora. É a merda que o Japão vai estar daqui a algum tempo quando essa dívida deles explodir, que é 2,5 vezes o PIB deles. Vai dar errado isso. E a dívida significa que é o quê? Quem paga imposto agora vai ter que trabalhar para pagar a rentabilidade dessa dívida para quem tem essa dívida. Então é um esquema de geração de desigualdade. Dívida nacional, dívida soberana, é um esquema de geração de desigualdade. Não surpreende, então, que a desigualdade, desde que a dívida americana começou a explodir desde 2001, não é surpresa, então, que a desigualdade subiu. Não que a desigualdade seja um problema, a pobreza é um problema, mas uma medida boa para os socialistas aí começarem a pensar nessa questão. E o que o Trump fala que ele vai fazer sobre o orçamento? Subir, porque ele quer fazer um exército maior. Trump, vamos cancelar o Obamacare? Vamos, mas e aí? Vai reduzir os gastos? Vai fechar o buraco? Não. Vai balancear o déficit? Não falou muito disso. Pô, e o Medicare e o Medicaid que custam muito dinheiro? Não vou cortar. E a segurança social, que é o INSS deles, que está falido e custa caro pra caramba. Vai mexer? Não vou mexer. E o exército? Vou gastar mais. Tá, então, meu amigo, teu plano é o seguinte, você vai arrecadar menos... desculpa, saiu um estatismo aqui. Você vai roubar menos dinheiro da população, via impostos, e você vai torrar mais. Como que você acha que isso vai dar certo, meu amigo? Na moral, desculpa. Como que você acha que isso vai dar certo? Por isso que eu falo que o Trump tem traços muito fortes de populismo. Porque é o seguinte, é muito fácil você falar, olha, esse é o plano, e é o plano dele. A gente vai ter menos impostos agora, e daí a gente vai torrar mais, e vai ficar tudo bem, porque eu sou muito foda e eu consigo prever o futuro, e vai dar tudo certo, e lá na frente não vai ter nenhum problema. E é isso. Imagina assim, qual que é o seu plano de vida? Olha, meu plano é o seguinte. Eu vou trabalhar menos, eu vou ganhar menos dinheiro, então eu vou trabalhar menos. E eu vou torrar mais no meu cartão de crédito. Mas como eu vou torrar mais, a economia vai crescer, porque eu vou estimular a economia. E daí o meu salário vai subir e daí vai ficar tudo bem. Você consegue ver um problema ou 6 com esse plano? É o mesmo plano dos Estados Unidos. O Bush já tentou isso. Deu errado. Só subiu a dívida. Tô falando que não é pra cortar imposto? Não, tô falando que você tem um orçamento americano que é uma tempestade de clusterfuck estatista gigantesco que tem que ser consertado, porque aquela porcaria não fecha já tem muito tempo. Precisa reformar os gastos. Não adianta. Agora, reformar gasto, alguém quer falar? Não, porque gasto é popular. Se você for reformar gasto, você vai mexer no bolso da população, vai mexer no dinheiro que a galera ganha de graça.
Vai mexer no interesse de alguém? Não dá. Resta o quê? Prometer coisas boas agora, sem consequências no futuro. Brasileiro que elegeu a Dilma sabe que isso vai dar errado. Fora o fato que isso é, na prática, já uma instalação de helicopter money, mas isso aí é um outro argumento ainda muito mais complexo. Enfim, dúvidas nos comentários? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.